Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos mais uma semana para estudar a Palavra de Deus, caminhando no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, e já chegamos à 12ª lição, portanto, a penúltima lição dessa série de estudo da Palavra de Deus. A lição de hoje é intitulada A Bondade de Deus em nos atender, e o texto áureo lê-se da seguinte maneira: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Pois bem, o pastor Osiel Gomes intitulou esta lição A Bondade de Deus em nos atender, e seguindo o seu roteiro, eu usei como palavra-chave a palavra oferecer. Ou seja, a bondade de Deus, ela é manifestada porque alguma coisa Deus está oferecendo para nós. Dividi esta lição, como de costume, em 3 tópicos. A bondade de Deus é oferecida. Segundo, o caminho de Deus é oferecido. E terceiro, o alerta de Deus é oferecido. Para você que está voltando nesta série de lições, seja bem-vindo a esta classe. Eu sei que se você está aqui é porque você ama estudar e escutar a palavra de Deus e ser desafiado por ela, da maneira que nós tentamos sempre colocar este estudo para a sua vida. Se você, no entanto, é professor de escola dominical, eu gostaria de, nesta lição, começar a disponibilizar para você um guia de estudo baseado neste roteiro que nós fazemos a cada semana, e este vai estar disponibilizado junto com o roteiro na descrição deste vídeo. Então você pode ir lá, vai abrir o arquivo, vai encontrar o roteiro da lição junto com o guia de estudo, e nós vamos gravar um pequeno vídeo para ajudar com o guia de estudo, esclarecer alguma coisinha, e está entregue para você que possa ser usado por Deus e abençoado, trazendo uma classe mais dinâmica, com algumas colocações que vão trazer discussão, ensinamento, enfim, esperamos que seja de bênção para você, em nome de Jesus. Vamos à nossa lição, a bondade de Deus em nos atender. Tópico número 1, a bondade de Deus é oferecida. Ora, letra A, Deus oferece a sua salvação. Letra B, Deus oferece a sua direção. E letra C, Deus oferece a sua correção. João capítulo 1, versículo 11 e 12, a palavra de Deus lê-se da seguinte maneira: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Queridos, eu quero fazer o ponto principal deste primeiro tópico, de que a bondade de Deus, que é revelada em primeira instância no plano da salvação, no desejo de Deus de resgatar o homem que caiu no pecado no Éden, e nós todos seres humanos que nascemos debaixo da condenação do pecado, a primeira coisa que Deus oferece é a sua salvação. Mas que fique claro biblicamente neste estudo de que a salvação de Deus, ela não é entregue, ela não é esforçada, ela não é imposta a ninguém, ela é oferecida. E neste texto de João capítulo 1 fala disso. Uns receberam, outros não. João 3,16, todos nós conhecemos. Você pode recitar comigo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que o quê? Que nele crê. Tem que crer, opção pessoal, não pereça, mas tenha vida eterna. Termino este tópico com Mateus 19, versículo 21 ao 23, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Você lembra dessa história, né? E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedade. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo, é difícil entrar um rico no reino dos céus. Ora, o que é que eu quero trazer à nossa lembrança por este versículo? Está aí um exemplo bíblico de alguém que negou o caminho da salvação proposto por Jesus.
Claro que esta experiência é única, aquela pessoa era rica, Jesus o confrontou com a palavra de Deus, ele já era um religioso, ele cumpria as escrituras sagradas, mas Jesus, o amando, falou a verdade, acusou a idolatria no seu coração e ele não se dispôs a se render àquele convite e negou o oferecimento de Jesus e voltou no seu caminho triste. Amém? Vamos à letra B. Deus não só oferece a sua salvação, mais uma vez, oferece. Mas ele também oferece para nós a sua o quê? Direção. Lucas capítulo 9, versículo 23 diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esta é a direção de Jesus, ir após ele. Esta direção, ela tem um preço. Ele diz: você, ao querer vir neste caminho que eu estou te ensinando, o seu eu vai ter que ser negado. Aleluia. Uma cruz vai ter que ser tomada. E ele diz, então, se você fizer isso e seguir-me, esta é a direção do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 1, versículo 2 e depois saltaremos para versículo 5. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Estamos falando de Deus oferecendo a sua direção. E a direção de Deus aqui proposta para nós na Bíblia Sagrada é fazer o quê, irmãos? Buscar as coisas de cima. Que de cima, irmão? Coisas do céu, coisas eternas. Ele diz não só buscar, mas pensar nas coisas que são de cima. E ele até diz aí, e não nas que são do quê? Da terra. Aleluia. Sigamos no outro versículo, conhecidíssimo nosso, Mateus 6,33. A palavra de Deus diz, mas buscai primeiro, prioridade, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas. Que coisas? As coisas que Jesus sabe que nós precisamos. Pão, vestuário e tantas outras coisas neste mundo, ele diz, vos serão acrescentadas. Esta é a direção que a palavra, que Deus nos oferece. A direção de Deus, ela é oferecida a nós. Toma, recebe, aceita, segue quem quer. Glória a Jesus. Mas pela sua bondade, e esta é o cerne desta lição, o Senhor oferece. Oferece a salvação, oferece a direção e vou dizer mais, ele oferece também a correção. Hebreus capítulo 12. Vamos ler o versículo 5 ao 8, a palavra diz assim, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Queridos irmãos, meu Deus, para dias como este que nós vivemos, esta palavra parece completamente fora de normalidade. Parece que não encontra mais lugar. Alguém querer aceitar a disciplina, mesmo que seja de um Deus, na verdade de um Deus não, de Deus. Hoje é difícil encontrar alguém que verdadeiramente se submeta à direção e, mais que tudo, à correção de Deus. Mas a palavra de Deus diz assim, se a gente suportar, então a gente vai ser tratado como filho. Mas diz o Senhor, se a gente está sem disciplina, então não somos bastardos. Irmãos, em nome de Jesus, vamos voltar a desejar a disciplina do Senhor. Ela é dolorosa, horrorosa.
É sim, porque nos chama a atenção e claro, não é sempre que ela é exposta. Na maior parte das vezes, quando nós estamos neste caminho de volta, ouvindo lições como essa, voltando atrás a ouvir ensinamentos como esse, nós estamos amando a disciplina, porque estes ensinamentos vivos que nós entregamos aqui através da escola dominical nos permitem que o Espírito Santo questione o nosso coração, constrange o nosso coração, chame a atenção às nossas vidas daquilo que não está correto. Aleluia! Mas se nós estamos sem disciplina, então somos bastardos e não filhos. Quantos irmãos nas igrejas estão enchendo os templos, mas não estão aceitando, não estão sendo disciplinados, estão vivendo a vida como querem. E por que eu digo isso mais uma vez, terminando este tópico? Porque a bondade de Deus, ela é oferecida através da disciplina. Se Ele ama você e a mim como filho, então Ele nos corrige, aleluia, para que nós permaneçamos no caminho certo. Mas essa correção, ela é oferecida. Tem gente que rejeita, sim. Provérbios 3:11, a Bíblia nos diz: filho meu, não rejeiteis a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Apocalipse 3:19, no contexto de Jesus falando àquelas igrejas, ele diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Portanto, a correção do Senhor, ela é oferecida, aleluia. Muitos fecham o seu coração e não querem mais saber de disciplina. Se consideram cristãos, frequentam e permanecem fisicamente na igreja, mas aprendemos por esta palavra de Hebreus que o Senhor e o seu Espírito possa continuar a ministrar essa palavra em cada um de nossos corações. Terminamos o primeiro tópico. A bondade de Deus foi e é oferecida. Segundo tópico, o caminho de Deus é oferecido. Dividimos em 3 subtópicos: a escolha do caminho, a porta do caminho e a permanência no caminho. Claro, este texto você leu quando leu o texto da leitura bíblica em classe dessa lição, e se por acaso você não leu, está em Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 20, e nós vamos estar lendo algum texto aí, olha lá, no versículo 13 ao 14, é isso que se refere o caminho. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Disse tudo isso Jesus Cristo. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, a primeira coisa que se nos é oferecido no caminho de Deus é o próprio caminho. Que caminho nós queremos seguir? Há um caminho que leva à vida, há um caminho que leva à morte, há um caminho que leva ao céu, há um caminho que leva ao inferno, há um caminho que agrada a Deus, há um caminho que é de pecado contra Deus. Nós, primeiro do que tudo, somos oferecidos um caminho. Josué capítulo 24, versículo 15, este homem de Deus diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos, aleluia, é oferecido. Servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Josué não deixou o povo continuar numa brincadeira de ser ou não ser de Deus. Ele disse: não pode ser assim. Se vocês acham que é melhor outro, olha aí, se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, ele diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, o caminho que nós decidimos é oferecido para nós, mas a decisão é minha e a decisão é sua. E vou dizer mais: é questão de decisão. Não existe colocação em cima do muro. Você vai ver esta realidade que falou este servo de Deus Josué, sendo trazido vez após vezes, como foi por Jesus, na palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21 e depois o 39, para dar somente o contexto. Versículo 21, então Elias se chegou a todo o povo e disse:
Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Você lembra, irmãos, deste episódio bíblico? O povo estava com a fé acabada, em sua maioria já adorando a outros deuses. E o Senhor levanta Elias como servo de Deus e chama a atenção do povo a dizer: vamos hoje provar quem é Deus. E quando ele fez esta pergunta ao povo, para nossa admiração, o povo se calou. Talvez eu, a falar essa palavra para você, ler o texto de Josué, você diga comigo na mesma hora, mesmo com seus erros, com as minhas fraquezas, a gente logo diz: não, eu sou de Deus, eu quero permanecer neste caminho. Mas o povo se calou. Precisou o Senhor mandar fogo do céu extraordinariamente para lamber aquela água. Precisou Baal provar se não ser Deus, porque verdadeiramente não é. Mas depois daquela glória manifestada, o versículo 39 diz: o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Oh, irmãos, mas que Deus misericordioso! Porque se fosse qualquer sentimento humano ao povo se calar ao ser perguntado, irmãos, quem é Deus, serviu. Será que o povo de Deus tinha dúvida de que o Senhor era Deus? Mas estavam tão acabados que não responderam ao chamado do Senhor. Mas pelo amor do Senhor pelo seu povo, aleluia, Ele derramou fogo, aleluia. E sabe, meus irmãos, em muitas igrejas hoje, o Senhor ainda por amor ao seu povo tem derramado fogo. Há servos de Deus, há servas de Deus, há irmãos que às vezes sobem no púlpito para um testemunho simples, mas ali o Senhor derrama fogo, ali o Senhor se manifesta, ali o Senhor fala, ali o Senhor convence corações, aleluia, e alguém sai dali dizendo: não, aleluia, eu estava cocheando entre dois caminhos, mas hoje eu sei que só o Senhor é Deus, e o Senhor se manifesta e manda fogo, claro, não no mesmo maneira que foi naquele tempo, naquele dia de milagre, mas ainda manda. Você sabe o que estamos ouvindo e falando para a glória do Senhor. Por amor de nós, há um caminho oferecido, mas aceita, escolhe o caminho quem quer. Letra B. O caminho de Deus é oferecido através da porta. Há uma porta para o caminho. Olha lá, Mateus capítulo 7, versículo 14. A palavra de Deus diz: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. A porta é estreita. João capítulo 10, versículo 9 diz a palavra de Deus: eu sou a porta. Era Jesus dizendo isso. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Ele é a porta. Ele é a porta estreita. Mas se alguém entrar por mim, aleluia. Terminamos este tópico com Atos, capítulo 3 e versículo 19, o querido apóstolo levanta sua voz depois de cheio do Espírito Santo e diz àquela multidão: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, há que aceitar a porta que chama ao arrependimento. Há que ter uma conversão, uma mudança de rumo. Alguém que andava para um lado virar ao contrário e andar para o outro lado. Isto é aceitar entrar pela porta, aleluia, a porta de salvação que é Jesus Cristo. E terminamos falando deste caminho oferecido com a realidade da permanência no caminho. Vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios,
capítulo 13 e versículo 5, a Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Queridos irmãos, o que parece para nós, lendo este versículo tão óbvio, infelizmente para muitos, não é entendido e não é crido, mas aqui está a palavra de Deus pelo apóstolo Paulo. Nos chamando a atenção, o Espírito Santo nos chamando a examinar a nós mesmos, se é que nós permanecemos na fé. Ora, se Paulo está perguntando se a gente permanece na fé, porque a gente já entrou no caminho de fé. Amém, irmãos? Ninguém está falando de examinar se você já aceitou a Jesus, se você já é salvo, se você teve experiência, se a experiência foi genuína. Não. Este versículo, este texto é claro quando Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Então, como provar, irmão? Sim, não vamos entrar no detalhe, não é o assunto desta classe. Mas ele diz: se é que Jesus Cristo está em vós, e se não é que já estáis, olha, já estáis reprovados. Não é que não foram aprovados, aleluia. Foram aprovados, entraram pela porta, mas teste, verifique, veja bem se você está permanecendo no caminho, se é que você já não foi reprovado. Vamos a Colossenses, capítulo 1, versículo 23, da palavra de Deus diz: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura, que é assim por diante. Mais uma vez, mesma palavra. Vamos a Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, há que permanecer no caminho. Pode alguém cair no caminho? Pode alguém praticar algo que não deveria? Pode alguém ficar tão devagar que parece que a luz, o fogo está se apagando? Claro! E é por isso que o Senhor chamou a atenção dessa igreja ali neste contexto de Apocalipse e disse: irmãos, lembra-te de onde caíste. Ou seja, houve uma queda, houve uma fraqueza, houve um pecado, houve uma falha. Mas ele diz: arrepende-te e pratica primeiras obras, ou seja, volta. Você já é do caminho, você está no caminho estreito, mas você pecou, você caiu, você está fazendo as coisas, você até está indo para o caminho largo, está olhando já para lá, quer estar fazendo as coisas de quem é do caminho largo. Então o Senhor diz: não, lembra-te de onde você caiu, lembra quando isso começou, arrepende-te, pratica as primeiras obras, para que nós não sejamos tirados do nosso castiçal, se não nos arrependermos. Glória a Deus. Terceiro e último tópico: o alerta de Deus é oferecido. Letra A discernir a aparência, letra B, a discernir os frutos, e letra C, a discernir a doutrina. Vou te contextualizar. Lá no Sermão da Montanha, capítulo 7 de Mateus, no versículo 15 em diante, é o que está tratando deste tópico aí. Texto e material da nossa lição, do comentarista, do pastor Osiel também. O texto da lição termina nestes versículos aí, que Jesus diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ora, voltando à nossa lição, a bondade de Deus, né? A bondade de Deus, ela é oferecida. O caminho de Deus, ele é oferecido. E agora o alerta de Deus é oferecido. Aqui Jesus nos alerta que haveriam de aparecer falsos profetas. Profeta fala em nome de Deus.
E ele diz: estes haveriam de aparecer vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Ou seja, a capa de fora parece pia, parece boa, parece um de nós, mas por dentro é uma outra virtude. Nós vos chamamos a atenção a discernir, a receber o alerta oferecido de Deus. Irmãos, a Bíblia Sagrada é cheia de alerta para nós. Mas nós olhamos para a realidade da igreja de hoje e nos perguntando: será que ninguém está escutando o alerta de Deus? Porque nós olhamos para alguns ministérios, nós olhamos para algumas igrejas, nós olhamos para algumas realidades que vemos na internet ou em igrejas que possam ser visitadas e dizemos: meu Deus, Jesus nos ha alertado quanto a isso. Mas ou não fazemos, não recebemos, não ouvimos, ou também os alertas não estão sendo trazidos a ninguém. Mas eis a palavra de Deus, aleluia. E neste dia temos este privilégio de estarmos estudando este texto. E a primeira coisa que a palavra nos chama é a discernir a aparência. Falamos, a aparência dele é como ovelha, não é? Então, primeira coisa, tome atenção, né? Os falsos profetas não vão aparecer com cara de lobo mau, vão aparecer com cara de um de nós. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, vou ler os 5, no próximo tópico lerei outros. Tendo aparência, olha aí, de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, aleluia. Colossenses capítulo 2 e versículo 23 diz: os quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A primeira coisa do alerta de Deus para a igreja, através de sua palavra, é em relação à aparência destes falsos mestres, destes falsos profetas. Volto a dizer, a aparência será como um de nós. Então, por favor, nem só não sejamos nós a dizer isso, mas nem cair em conversa de alguém que diga: não, mas olhe para ele, não, mas olhe para ela, veja a disciplina, veja a devoção, veja a sua aparência pia. Este é parte do alerta do Senhor. Vamos ao segundo, mais importante, discernir o quê? Os frutos. Tá aí. O texto que nós estamos estudando, o texto do Sermão do Monte, Jesus fala exatamente isso. Vamos voltar lá. Nós lemos o versículo 15 do capítulo 7, agora vamos seguir. Do 16 até o 20, diz assim, Jesus: porque por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, ou seja, chega à conclusão Jesus aí: pelos seus frutos os conhecereis. 2 Timóteo capítulo 3, 3 ao 5, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Queridos irmãos, precisamos conhecer e observar o alerta dado por Deus para nós. É procurar os frutos. Lembra que Jesus chegou uma vez numa cidade e olhou para uma figueira e não tinha frutos? E ele ficou zangado, ele até maldisse aquela figueira, lembra disso? Precisamos procurar os frutos. Tá muito bonito, tá muito lindo, o ambiente parece espiritual, mas nós temos
que fazer como Jesus. Cadê os frutos? Procurar, irmãos, porque a realidade enganadora é tão grande e é tão perigosa, irmãos. Por quê? Porque, infelizmente, muitos que foram salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, você sabe como é difícil trazer uma alma do mundo, das garras do diabo, do engano das religiões, da inimizade contra Deus. A um ponto quando aquele amigo, aquela amiga aceitou o convite que você fez de aceitar Jesus, ou aceitou o convite de um pastor que o chamou adiante, rendeu-se ao Senhor, de coração foi transformado, começou a dar frutos na casa de Deus, para nós permitirmos um filho das trevas, um maligno, um falso profeta se aproximar dele ou aparecer numa televisão, ou aparecer numa dessas grandes igrejas e colocar um fruto, trazer uma virtude maligna nos seus corações, porque o que eles são, alertou o nosso Deus aqui. Aleluia! Nós não podemos deixar, aleluia! Nós não podemos cair na conversa, nós precisamos trabalhar para salvar, porque como disse Jesus daqueles fariseus, vocês vão uma milha atrás de um prosélito, depois fazem eles réu do inferno ainda pior. Esta é a realidade, nós temos visto, irmãos, mas não podemos aceitá-la. Precisamos buscar os frutos, precisamos mostrar aos nossos irmãos, às nossas irmãs, que possam estar sendo enganados. Filha, olha para o fruto, veja a sua vida, vamos olhar para a palavra. Será que está assim? É por isso que essa palavra ela é um salva-vida para nós, irmão e irmã. Nós estamos aqui neste canal do YouTube para dizer, para pregoar, aleluia, de que esta palavra é quem nos vai suster até o fim, ela e só ela, porque foi dada pelo nosso Deus, é dela que nós conhecemos a salvação em Cristo Jesus, é por ela que o Espírito Santo nos constrangiu, nos convenceu, é esta palavra que nos manterá no caminho estreito, porque foi este Jesus, por esta palavra que eu conheço, descubro e me lembro de que o caminho que eu devo estar, ele é estreito, ele é difícil, ele não tem oba-oba, ele não tem muita emoção, aleluia! É estreito. Terminamos a nossa classe com o discernimento da doutrina. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Diz a palavra de Deus: e também houve entre o povo falsos profetas. Disse Pedro: como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos, oh meu Deus, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Terabacheias. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Que é isso, irmãos? O juízo de Deus sobre estes já está consumado, no sentido de que decidido, estes são do mal. Mas quando eu li com você este texto agora, e eu ouvi Pedro chamando a atenção, sendo iluminado pelo Espírito Santo que o fez ver, de que estes falsos doutores e profetas estariam introduzidos nas nossas igrejas, negariam ao Senhor, trazendo outros prosélitos, diz aí, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Queridos irmãos, nós hoje lemos a realidade das igrejas. Eu vivo aqui nos Estados Unidos da América,
Irmão, tantos crentes estão desconstruindo a fé. Isso é exatamente o que nós estamos ouvindo aí. E o fim destes todos é chegar no fim e diz que eu descobri que não existe Deus, eu sou ateu. Esse negócio de Jesus, de cruz, alguma coisa está errada, irmãos. Ninguém está uma loucura. Estão negando o caminho da cruz, a verdade da cruz, estão negando a verdade das escrituras sagradas. Tudo isso está acontecendo conforme foi dito. O alerta de Deus está oferecido aqui para nós. Basta-nos dar ouvido. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9 diz: mas ainda que nós mesmos, olha Paulo dizendo, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Eu vou dizer para você, irmãos, o que tem se pregado hoje em inúmeras igrejas é outro evangelho. Não reconheço como este evangelho bíblico. É outro evangelho, mas o apóstolo Paulo, imbuído em humildade, entendendo que ele é homem, ele disse ainda que nós mesmos, eu mesmo, ou até um anjo, porque aparece por aí até anjo revelar, dicas de passagem, as maiores heresias da história da igreja apareceram por revelações angelicais. Se aparecer com outro evangelho, disse Paulo, irmãos, seja anátema, ou seja, nós temos que olhar para a doutrina. O que é que estão ensinando? Se a doutrina é conforme a palavra de Deus, então, graças a Deus, vamos nos encher, vamos nos alegrar, vamos seguir. Mas se não é, vamos aceitar a benevolência, a bondade de Deus em nos alertar. Termino com o texto de Tito, capítulo 1, versículo 9, que diz, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, ou seja, a doutrina, aleluia, é a nossa fortaleza, nós temos que reter firme, e se você ainda está ouvindo esta palavra, é porque você ama a doutrina, aleluia, oh glória a Deus, e eu sei que estou aqui neste propósito, junto com outros tantos, com certeza que estão pregando a palavra de Deus, mas há um lugar aqui para nós aprendermos, sustentarmos, sermos chacoalhados, aleluia, e como disse aquele texto, observarmos, provarmos a nós mesmos se permanecemos no caminho e pela graça de Deus, ainda com pouca força, nós permanecemos, aleluia. Que Deus abençoe você. Se você é professor da escola dominical, eu preparei para você a nível de teste. Vamos ver se vai ser de bênção. Eu quero a sua opinião, por favor. E também, se você for aluno, abre lá na descrição, pega o guia para estudo e tenta responder aí aquele material que nós colocamos, veja se você aprendeu isso da lição e se você quiser dar uma olhadinha no vídeo, um vídeo muito mais curto que nós vamos estar passando as respostas desse material, então eu espero você lá. E se você é professor, te convido a verificar este material também. Que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus, sigamos firmes, irmãos, e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Amém.